Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11h30, nesta segunda-feira, dia 2 de março. Eu sou Dri De Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? É isso aí, hoje a gente tem bastante assunto polêmico aqui, com a hashtag que movimentou, quebrou a internet aí no final de semana, Bolsonaro corno, e a gente vai falar disso, porque a gente sempre fala dos assuntos aí que estão, né, no mais comentados no Twitter, a gente vai falar. Vamos falar sobre a agressão sofrida pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal. Vamos falar sobre o motim, o fim da greve dos policiais amotinados no Ceará e as alfinetadas entre o Ciro, o Moro, o Bolsonaro. Vamos falar sobre as queixas contra o Dallagnol. O Dallagnol estava sumido, né? Faz tempo que a gente não fala dele por aqui no programa. Vamos falar das queixas da atuação dele ao Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos falar também sobre o coronavírus, entre outros destaques da política nacional que você acompanha agora no Fórum 11h30. E vamos dar um giro aqui na galera que já está chegando para acompanhar ao vivo o programa que fica aí disponível no nosso canal da Fórum aqui no YouTube. Lembrando que agora você pode ser membro do canal aqui do YouTube e apoiar a revista Fórum. Não só você, ao se tornar membro, você apoia o jornalismo da Fórum como um todo, né? Aliás, a gente está na beira de fechar 70 mil, né? 69 mil, você sabe olhar direitinho aí, né, Adri? Eu acho que já está quase... Não, 69.900. Gente, vamos lá, 69.900. Todo mundo compartilhando, gente. Ou seja, avisem os amigos, compartilhem, põe no grupo. Você já é inscrito no canal da Fórum, então por 30 mil a gente bate 100 mil, que é o primeiro marco, né? Para chegar em 100 mil, olha, não é fácil. Então a gente precisa da força de vocês aí para avançar nessa rede tão importante que é o YouTube. Que é a rede que a gente talvez esteja mais fraco, né, hoje. Porque no Twitter a gente tem 250 mil, mais ou menos. No Instagram também. No Instagram a gente também está bem, Facebook quase 800 mil. Então, nosso YouTube precisa crescer. É que a gente entrou mais tarde no YouTube, né? A gente veio para cá recentemente, né, Rovai? A gente antes não fazia esses vídeos, não levava o né? YouTube a sério. Mas agora que estamos aqui, então, bora, gente, bora compartilhar, se inscrever e tocar o sininho para ser notificados dos nossos vídeos, porque além do Fórum 11h30, todo dia às 11h30, tem o que também? Fala, Rovai, todas as segundas, quartas e sextas às 19 horas. Fala, Rovai, todas as segundas, quartas e sextas às 19 horas. É isso aí, é isso mesmo. E vamos lá, tem aqui gente de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo, Ubatuba, que, aliás, São Paulo, o litoral de São Paulo, tá, né, com uma chuva que não para de antes do carnaval, aqui na Baixada Santista também. E olha só, tem piadinha já no nosso chat. O Bozo foi picado pelo cornovírus. Almeri, chegando aqui. Bem-vinda! Se tornando mais uma membra do canal. Olha só, tem gente de Aparecida de Goiânia, Porto Alegre, Vamos Recife. Começar por que pauta, Dri? Vamos começar por... deixa eu ver... eu tinha separado um livro para doar. Tá aqui. Tá lindo. Vou ali meter a mão. Falando em... não é esse. Aliás, recebi esse livro que tem aqui. Vamos lá, vamos meter a cara aqui. Recebi esse livro do meu amigo Atush, né? De jornalista YouTube, Como Cruzei a Ponte. Está sendo vendido, foi lançado pela Cotter Editorial. Você consegue encontrar no próprio 247 para comprar. Ele aqui faz o relato de história dele no jornalismo, como ele criou o 247, como ele, no encontro com o outro Léo, né, que faz junto com ele o Léo ao quadrado, o Estopa, ele descobriu o YouTube, e aí passou a jogar peso no YouTube. Enfim, para quem gosta de conhecer as histórias, os bastidores de como se fazem produtos jornalísticos,
está aqui o livro do Atushi, que ele me mandou aqui. Eu não tenho para sortear desse, mas depois eu pedi para ele. Mas eu tenho um desse aqui, do também meu amigo, também da editora Cotter, Mauro Lopes, Lula e a Espiritualidade, que está comigo há alguns dias, e eu preciso sortear, Adri. Como é que a gente faz? Sorteia para o pessoal só do YouTube hoje? Pode ser, o pessoal então, vamos fazer o seguinte, até o final do programa, vocês se inscrevem no canal aí, quem quiser ser sócio, e no final do programa... podia só para os membros, né? Porque aí a gente consegue visualizar aqui. Aí, no final, a gente vai dar um jeito de sortear só para quem é membro aqui. Então, quem não é membro, fique membro, e eu vou sortear esse livro que acho que é R$55, vocês verem, vou dar de graça aqui para vocês. Não vamos nem vender. Ele falou, vende lá, vai, tereré. Não, eu vou dar as pessoas que nos ajudam. É isso aí, só para quem é sócio não se sentir injustiçado, nós também vamos sortear. Tem mais um, eu vou sortear para quem é sócio no site. Então, todo mundo sócio do site e o sócio, né, membro aqui do YouTube, todos vão ganhar. Então, como eu ganhei 2, vai um para cada um. Exatamente. Então, legal. Então, no final do programa, você vai saber quem ganhou dos membros e os sócios vão receber e-mail com o resultado do sorteio. Tem um comentário da nossa nova membra, a Almeri Espíndola de Souza. Ela está dizendo que já tinha... tem um superchat. Eu assisto sempre, Rovai, mas era muito difícil tornar-se membro. Agora melhorou. Eis-me aqui, bem-vinda. Porto Alegre na luta. Porto Alegre, onde nasceu a revista Fórum, no primeiro Fórum Social Mundial em 2001, né, Rovai? Verdade. E Porto Alegre de Manuela Dávila, de Tarso Genro, de Olívio Dutra, de Maria do Rosário, enfim, de grandes lideranças. Paulo Pimenta não é de Porto Alegre, ele é de Pelotas, né? É de Santa Maria, Santa Maria, verdade. Onde teve a tragédia da Boate. Ou é de Pelotas agora? Não, ele é de Santa Maria mesmo. Ele é de Santa Maria. E, em resumo, obrigado ao Almeri, e vamos já trabalhar, né, Adri? Vamos falar sobre o fim da greve dos policiais militares no Ceará, que eles encerraram ontem, no domingo, um motim que durou 13 dias e gerou aumento da criminalidade no Ceará. E o governo, os amotinados, chegaram a um acordo que não prevê anistia, mas punições mais leves a quem participou do movimento. O Ceará teve, para vocês terem uma ideia do crescimento no número de violência, o Ceará teve 29 mortes registradas entre as 6 horas da quarta-feira, dia 19, e as 6 horas da quinta-feira, dia 20. 29 em um dia. E os números extrapolam a média, que são de 6 assassinatos por dia no estado. E depois desse fim, né, desse acordo, o Ciro foi para o Twitter, o Ciro Gomes, desafiar o Bolsonaro e o seu capanga, né, o capanga da milícia, como chamou o Glauber Braga na Câmara, foi desafiar no Twitter. Ele disse assim, o Ciro Gomes: aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro, no Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, aqui manda a lei. E o Moro também foi às redes sociais, agora nesta segunda-feira, para provocar o Ciro Gomes sobre esse fim aí do motim. Ele disse assim, o Moro: a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ou ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. E ele continuou ainda as provocações. Aliás, em janeiro de 2019, o governo federal, desta vez pela Força Nacional, Força de Intervenção Penitenciária, Polícia Federal e tal, já havia atuado no estado do Ceará para, junto com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos ou organizados. O governo federal não falta ao Ceará, então ele foi aí defender a ação do governo e dizer que só atrapalharam. Ele disse ainda num trecho: apesar dos Gomes,
uma referência direta, né, ao Cid Gomes, que foi baleado, e o Ciro, a crise foi resolvida. Então, devolveu aí o ataque, e o Bolsonaro endossou o Moro, e também foi atacar o Cid e o Ciro. Não somos psiquiatras, parabenizo o ministro Moro e envolvidos, escreveu aí o Bolsonaro. O Ciro tem razão, né, de peitar o Bolsonaro nesse episódio. Eu não usaria um trator em nenhuma situação contra pessoas, se tivessem ela amotinadas ou não, como fez o seu irmão Cid, mas reconheço que isso chamou atenção para algo que poderia se tornar um pesadelo para todos os governadores e levar à desestabilização, em especial de estados do Nordeste. O Moro foi passear no Fortaleza, andou de tanque em Brasília, depois pegou um avião e só sobrevoou, nem desceu, não fez nenhum... não contribuiu efetivamente para melhorar a situação. E quem resolveu esse problema com o que tinha à disposição foi o governador Camilo Santana, que é do PT, né? E junto, evidentemente, com a estrutura da família Ferreira Gomes lá, que está no governo do Camilo, né? Que ajudou a eleger o Camilo, sejamos bem claros. Sem eles, sem o apoio do Cid, o Camilo não seria governador. Dito isto, eu acho que esse episódio ele tem que servir para colocar os governadores numa reflexão acerca da segurança pública. Quais devem ser as formas de lidar com as polícias militar e civil, se deve continuar havendo as duas polícias nos estados, se não é o caso de tornar toda a polícia civil, né, tirando a força, unificando mesmo elas e deixando os militares com as forças armadas e construindo uma nova polícia que se servisse muito mais da inteligência do que da violência, uma nova polícia mais valorizada do ponto de vista da política de cargos e salários, uma nova polícia que respeitasse os direitos humanos. Tem que ser essa a construção política a ser feita. Este é o grande desafio dos governos de estados dos próximos anos, em especial os estados do Nordeste, que estão sob o tacão do governo Bolsonaro. Tá certo, tem vários comentários aqui. A Ana Maria está dizendo que Moro ficou do lado de PM miliciano e não fez menção às mais de 200 mortes que ocorreram durante o motim. A Thelma está dizendo que é obrigação constitucional da presidência manter a ordem social. Ele não poderia deixar de mandar as tropas de segurança. Aí já tem várias pessoas dizendo que o Moro é protetor de milicianos. Não sei porquê, né, Rovai? Esse envolvimento. Aliás, o Vadir Damus ontem estava cobrando a perícia, né, daqueles 13 celulares encontrados, porque não saiu mais nada dessas investigações da morte do Adriano da Nóbrega, né? Não saiu mais nada. Agora estou vendo aqui, estou até passando para o pessoal da redação, a CNN vai ser lançada no dia 15 de março. Nossa, que coincidência! Que coincidência, gente. 15 de maio, será que vai ter link ao vivo com todos os protestos? Ela já avisa que veio de cara. Já avisa que veio de cara. O Bolsonaro já elogiou, né? Então, quem tiver aí na redação, vamos dar essa matéria aí em primeira mão. Acho que ninguém deu ainda. Eu já anuncio aqui para vocês em primeira mão, mas você estava falando... Não, do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega é o seguinte: enquanto não aparecerem os telefones do Adriano da Nóbrega e as conversas que ele teve, tudo continuar do mesmo tamanho. Então, o Itzel está com isso, segundo o governador Rui, da Bahia. Isso está na mão do Itzel. O Itzel tem que trazer a público o que tem nesses telefones. Isso aí, continuamos aguardando. Vamos falar agora sobre o Dallagnol, o procurador da Lava Jato em Curitiba, o Delton Dallagnol. Ele acumula 17 queixas no Conselho Nacional do Ministério Público por sua atuação na Operação Lava Jato. E até agora apenas uma lhe rendeu uma punição.
e que foi um procedimento da autoria do senador Renan Calheiros, que acusa o procurador de quebra de decoro. A reclamação foi transformada em processo administrativo disciplinar em dezembro do ano passado. E na queixa, o Dallagnol é acusado de interferir nas eleições de 2018 e na eleição para a presidência do Senado em fevereiro de 2019. O procurador defendeu no Twitter a eleição aberta para presidente do Senado, que não estava prevista no regimento interno da Casa. Para o Renan, a postura de Dallagnol atrapalhou sua candidatura. Das 17 queixas, Dallagnol só foi punido em uma, e que foi um caso decidido em novembro do ano passado, quando o plenário aplicou sanção de advertência ao Dallagnol por causa de uma entrevista na CBN, onde ele disse que ministros do Supremo muitas vezes agem em panelinha e passam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Então aí o Dallagnol, apesar de ter 17 queixas, apenas uma só. Essa coisa de julgamento de policial se dá dentro da corporação, do Ministério da Publicidade dentro da corporação. Isso constrói uma casta. Né? Você imagina se o jornalista só fosse considerado criminoso, culpado por algo, se ele fosse julgado entre jornalistas. Tem a justiça comum para todas as pessoas. Todas têm que ser julgadas do mesmo jeito. Isso é um absurdo. O que esse procurador já fez, o Moro foi perseguir o Lula com base na Lei de Segurança Nacional por conta de uma declaração. O que esse cara já fez usando o cargo dele para perseguir o Lula é de uma sumidade impressionante. Então, enfim, segue o jogo. Seguimos na pauta aqui do programa. Vamos falar então sobre a agressão sofrida pela Gleisi Hoffmann num hotel, quando ela já estava deixando o hotel com a sua filha de 14 anos, ela no Rio de Janeiro, ela foi agredida, ela postou esse vídeo nas redes sociais, ela conta que sofreu ameaças físicas, ouviu ofensas e palavrões, mas ela foi para cima nos vídeos, a Tati deve estar colocando aqui do lado o vídeo, ela vai para cima, né, ela enfrenta os bolsonaristas e diz: já conhecemos esse tipo de comportamento que é padrão dos seguidores da extrema-direita. Não aceito insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento, ela escreveu. E ela disse ainda que se tratava de uma provocação armada previamente. Hoje as milícias digitais de Bolsonaro estão mais uma vez espalhando nas redes versões falsas que as imagens desmentem. Vejam o vídeo postado por uma deputada de Brasília em seu Twitter. Eu vou já emendar como que as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli, elas não só divulgaram, como defenderam essa agressão à Gleisi e ainda chamaram a Gleisi, que foi inocentada, diamante, olha só o que ela disse. Brasileira. Foi assim, foi a Bia Kicis. Primeiro a Bia Kicis, ela disse assim: perdoe-me invadir o domingo de vocês, com uma visão dos infernos, mas tinha que compartilhar com vocês a amante mais querida do Brasil, recebendo o amor que ela merece. E no final ela não resiste, solta o nome que ela não consegue esquecer. Ela, que é chamando de Bolsonaro, né? Acho que é isso, né? Que ela quer dizer. E aí a Carla Zambelli também foi lá defender que nesse caso bato palmas para os cidadãos, pois não vejo como intolerância. É a tal lei do retorno. Gente, olha só, a Gleisi foi agredida, né, de forma física, de forma assediada moralmente, junto com a sua filha de 14 anos. Sua filha parece que tomou um tapa do médico. Esse cara parece que é um médico, esse sujeito que aparece aí no vídeo, indo para agressão física. Deu sorte, quer dizer, é um covarde, porque estava ali uma menina de 14 anos e uma mulher, né, que não está treinada para enfrentar bárbaros e covardes como esse, né? Pelo menos fisicamente. Psicologicamente está, porque foi para o pau, né? Mas não faria isso se tivesse ali o Lindbergh, né? Eu não vi o Lindbergh. Mas ele estava junto, né? Parece. Mas sei, nos vídeos não. Se tivesse ali um cara grande, talvez essa coragem dele deve ter parado ali na hora que chegou alguém mais grande.
Porque esses caras são assim. Eles só... E o que eu achei mais engraçado disso tudo é que as direitomoças do jornalismo brasileiro, que são as neofeministas, agora elas falam de feminismo, uma boca cheia, feministas, das direitomoças, né, cuja chefe do direitomocismo é a tal da Vera, né? Elas, nenhuma citou o nome da Gleisi. Quem falou, olha, não pode agredir mulher, tal, não citou o nome da Gleisi, que não merece ser citada. Entre essas direitomoças, tem uma que outro dia defendeu que isso pudesse se chamar Maria do Rosário de prostituta, puta. Que isso não era um problema. Mas todas ficaram absolutamente assustadas. Vou abrir, eu nunca estou com a gola toda fechada aqui. Mas todas ficaram horrorizadas quando houve uma agressão por parte de bolsonaristas ou uma perseguição à Vera, e parece que teriam falado dos filhos. Eu acho absurdo falar meter filho, filha. Você ataca a pessoa que é o dia inteiro, quem sofre de ataques a Adri chegou a ser ameaçada. Né? Quando eu fiz a reportagem com a Lola, né? Que ameaçada de morte. Mascus, né? Isso. Que foi preso. Depois o cara chegou a ser preso. A Lola é ameaçada dioturnamente. Dioturnamente. A Lola sofre todos os tipos de ameaça. Há anos já. Qual a palavra de solidariedade que teve nesses casos? Quase zero. E agora, invoca, se for atacar o Pablo Vilaça, chamando ele de esquerdomacho. Quem é Vera Guimarães para chamar alguém de machista? Não é uma pessoa que não deu um pio quando a Dilma foi chamada de filha da puta por um estádio inteiro na abertura da Copa das Confederações. Ao contrário, algumas dessas mulheres que estavam lá se divertiram com isso. Nenhuma se solidarizou com o ataque da Isto É na capa a Dilma. Ao contrário, solidarizaram aquela jornalista que fez aquela canalice daquela matéria. Naquela época saiu listinha. Assim, então as direitomoças têm todo o direito de ter suas posições políticas, têm todo o direito de exercer o jornalismo e fazer o seu trabalho, ter suas opiniões diferentes, mas não venham dar lição de moral em coisas que elas não têm nenhuma afinidade ideológica. Não tem a menor condição de chamar quem quer que seja de machista. Eu podia ter falado direito fêmea, eu criei aquilo, né? Achei que era muito grosseiro. Muito grosseiro. Criei o direito moça para me atacarem como machista. Imagina, elas podem chamar de esquerdomacho. Mas se você chamar de direito fêmea, então, direito moça, porque a gente é respeitoso e carinhoso. Não, e elas estão, e essas deputadas estão prestando um serviço, né, ao bolsonarismo e não tem qualquer tipo de sororidade, como a Márcia Tiburi, né, disse aqui. Pois não dá para a gente ter... Né, eu não vou dar milho para bode. E não existe feminista de extrema-direita, porque o próprio feminismo, ele é um movimento que é anticapitalista, é antipatriarcado, é libertário, é progressista, é de esquerda. E ele tem sororidade com outras mulheres. Essas mulheres não têm. Então, não venham querer agora cobrar que as mulheres de esquerda, que são feministas tenham que ter com elas, né? Não dá, né? Não, e veio o feminista do Carlos Andreasa também. Fala, isso aqui é a barbárie parlamentar agredida. A Gleisi é parlamentar. Ela não é Gleisi, ela é parlamentar quando é para ser defendida. Agredida e revidando. Ela vai baixar a cabeça. E revidando. Esse é o direito ao macho. Né? Quer dizer, de uma canalice, a pessoa não citou o nome da Gleisi e ainda diz que ela revidou. É muita violência. É horror. E a reportagem da Fórum foi atrás nas redes sociais para saber quem era o grupo que estava no hotel que a Gleisi acabou, né, encontrando essas pessoas de extrema direita e encontrou postagens, vocês devem ter visto a foto do casal que começou toda essa agressão. Que é de Nova Iguaçu, né? Isso. E aí tem uma mulher aqui que ela falando... tá aí o Lindbergh na... e ela fala assim, não, a população tem o direito de reclamar pelos malfeitos. Ninguém estava falando por qualquer partido. Eram do lado dos que pagam impostos.
Mas, assim, existe uma questão que se chama civilidade, né, Rovai? Existe uma questão que se chama educação. Não, o patife do covarde, barrigudão lá, não, a gente podia ter mostrado esse vídeo, que eles estão... esse patife está de sunguinha lá, barrigudo, sem condição. Né? Ele fica xingando. Agora eu estou vendo que o Lindbergh estava. Então, se o Lindbergh dá um tapa na orelha desse cara, o cara voa 15 metros. Não, e aí ela fala assim, não, político ladrão não sei... Ou seja, eles já partem, as pessoas perderam qualquer senso de responsabilidade sobre o que dizem. Quando você vai acusar alguém, né, Rovai, de corrupto, de ladrão, de qualquer coisa, você tem que ter minimamente alguma prova, né? Evidente. Não ficar chamando... E isso que eles começaram, né? O extrema-direita começou a chamar todo mundo de corrupto, ladrão e tal, e agora as pessoas acham que pode falar assim, né? Então pode gritar com o outro, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. E aí tem a hashtag do final de semana que movimentou as redes sociais também, causou muita polêmica porque vem nesse assunto aí de que como que lidar. Então, não podemos entrar no que eles fazem, não podemos criticar. Né? É o Bolsonaro corno que bombou. Deixa eu lá, vamos. Vai lá. Por que a Fórum deu essa matéria? O que todos querem saber. O que a Fórum tratou desse assunto? O assunto, eu acordei, fui eu, não foi ninguém, foi este aqui. Não fui eu que escrevi a matéria, porque não era meu plantão, era o plantão pela manhã estava com o Lucas Vasquez, a matéria foi escrita por ele. Mas fui eu que pautei a matéria. E por que eu pautei? Acordei de manhã, vi o nome do Osmar Terra no primeiro do Twitter. Falei, meu Deus, Osmar Terra em primeiro lugar no Twitter? O que aconteceu? O Osmar Terra é um cara que para entrar no TT, ou ele morreu, acho que se tivesse morrido entraria, ou ele foi pego fazendo uma grande coisa assim, flagrante, enfim. Aí fui olhar, era uma sequência de tweets que, inspirados numa reportagem daquele Germano da Istoé, estavam dizendo de uma relação extraconjugal, foi assim que a gente tratou, né? Uma relação extraconjugal da Michelle, que recebeu os cheques lá do... Aliás, eu ficaria mais preocupado agora, viu? Cheque de amigo na conta. Enfim, recebeu os cheques do Queiroz, e essa primeira-dama teria tido algum envolvimento, ou não, afetivo, etc., teria despertado ciúmes do Bolsonaro. A verdade é essa. Pode não ter acontecido nada, provavelmente não aconteceu. Mas aquilo era notícia. A notícia era: o Osmar Terra entrou estava em primeiro lugar do TT Brasil no domingo pela manhã por conta de uma suposta relação extraconjugal dele com a Michelle. A gente fez a matéria do que estava acontecendo nas redes, Dri. Não tem preconceito nenhum, não tem machismo algum. Vida privada. Não, já estava no Twitter. O registro é sobre, né, a repercussão. Foi a Fórum que deu a repercussão? Não, a Fórum deu uma matéria sobre a repercussão daquilo, que teria sido motivada por uma nota, parece que antiga, inclusive, da Isto É. E aí, ligando o Lé com o CREA, a demissão dos Osmar Terra, algum gaiato, ou não, lançou a fanfic. E isso virou um rastilho de pólvora. Todo mundo começou a comentar e, curiosamente, surgiram uma série de fotos onde aparecia, de fato, o Osmar Terra. Inclusive notas de jornal. Ela teria ido no cinema junto com o Osmar Terra e o Onyx. O Bolsonaro teria ficado em casa. Ela não foi. Isso já tinha me chamado a atenção. Ela não foi ao casamento da Carla Zambelli com o Bolsonaro. Ela foi sozinha. Eles não iam passar o Ano Novo juntos, lembra? Aí até que ele voltou. Aí ele voltou, mas ele ia passar sozinho. O dia está, de fato, acontecendo alguma questão no casamento. Aí tem a história da biblioteca, de desfazer toda a biblioteca para colocar uma sala para ela do lado dele. Sabe? Ele achava que saíram também especulações de que ele estaria incomodado com os Terra porque ele estava usando muito a Michelle politicamente. Enfim, isso tinha notas nos jornais e a gente fez a matéria, acabou e pronto. Bom, aí depois virou
a hashtag Bolsonaro corno. Eu acho o seguinte, se chamassem o Rovai de corno nas redes sociais, o que eu ia fazer era dar risada, né? Eu ia entrar no mínimo, sabe, mas não incomodar pipoca nenhuma, né? Pipoca nenhuma. Primeiro, porque ninguém tem nada a ver com a minha relação, minha relação privada com a minha parceira. Segundo, que se eu quiser ser corno, é problema de cada um. Se é corno, se não é corno, se gosta de ser corneado. Cada um faz o que quer na vida privada. Um presidente da República, em geral, tem sua vida privada exposta muito mais do que um blogueiro, do que um jornalista. E a vida que segue, né? É a vida que segue. Aí, para terminar, e a indignação, a Vera Magalhães foi se solidarizar com a Michelle. Com a Michelle, ela se solidarizou. Com a Gleisi, não. Percebe? É uma indignação seletiva. Você veja que assim, o que você acha mais complicado? De rolar uma fanfic de que você corneou teu marido, ou você ser agredida fisicamente quando está com a sua filha de 14 anos? Percebem? Então, esse neofeminismo de direita, esse direitomocismo feminista, não rola. Não rola. Vão ter que comer, né, um pouco de farinha aí para entender como funciona o feminismo. Inclusive, acho muito legal que muitas mulheres estejam ocupando espaços em TVs. Hoje tem muitas comentaristas políticas. Isso é uma conquista de gênero, né? Mas usem esse espaço. Algumas usam de forma mais qualificada do ponto de vista da representação feminina. E outra, ela diz que como chegamos a esse ponto foi culpa do Lula. Não foi culpa do Lula, foi culpa da imprensa, né, da mídia tradicional, que não condenou, como nem você falou, quando a Dilma foi chamada, né, Dilma vai tomar no cu por um estádio inteiro, quando as pessoas começaram a ser agredidas, as pessoas de esquerda, e ninguém falou nada. Então, elas têm responsabilidade nisso, a que ponto chegamos, em não condenar o que aconteceu com a Maria do Rosário. Agora, né, que foi chamado, que falou que o Bolsonaro disse que é só no te estupro porque você é feia. Aliás, o maquiador foi lá. Tem uma fotinho da Michelle também, é outra coisa, que ela tá assim com o maquiador. Começou é homossexual, mas ele foi fazer pamonha e maquiagem com a Michelle. Aquelas coisas assim tão fúteis. Uma primeira-dama fazendo pamonha com o maquiador de beldades. Aí ele mostra e diz que foi 0,800, que foi de graça. Esse pessoal se coloca nessas situações, de alguma maneira, sabe, Dri? Não, então, cada um que lide com as suas questões. Não, e mostra, né, que nível chegou, né, o debate nacional, né, da política nacional, lixo, né? Virou um lixo. E assim, o que mais me assusta é essa questão da barbárie mesmo, de as pessoas começarem a gritar uma com as outras, encontram um político, não é porque eu não gosto daquele político, não defendo as ideias dele, que eu vou me sentir no direito de poder ir lá e falar do golpe, e gritar com ele, né, e dizer que ele é ladrão. No meio do golpe, eu cruzei com Aécio Neves dentro do ônibus, eu olhei aqui, ó, do aeroporto. Eu fiquei olhando para ele, olhando para mim, a gente ficou assim uns 5 minutos. Você não vai gritar. Vou gritar, xingar. Gente. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem uma matéria da Sinara Menezes, que a gente até vai publicar na Fórum, tratando desse neofeminismo direito a moças. Bem legal. Aliás, Sinara, que é uma grande jornalista, né, e tratou disso. Ela, sim, uma grande representante dessas mulheres posicionadas há muito tempo. Como a Lola entrou na brincadeira, na fanfic lá do Bolsonaro, que é uma referência no feminismo brasileiro, que sofre ameaças diuturnamente, né? Sofre ameaças, seu marido sofre ameaças, ela já foi perseguida na universidade, enfim. Vamos só, mas deixa para lá que a vida segue. Não, se eu estivesse almoçando no restaurante e numa mesa tivesse, sei lá, a Carla Zambelli, eu não ia ficar gritando, jogando. Né? Não, mas vamos lá, vamos passar seguimos para o coronavírus, Rovai. A gente tem novidades aí. Continua. Os Estados Unidos confirmaram a segunda morte por coronavírus, que é um idoso de 70 anos. Em geral, são idosos, né, Rovai?
E foi confirmado aí, então, o vírus tem se espalhado, segundo o New York Times, tem se espalhado nos subúrbios de Seattle há semanas, e com os testes agora aumentando, esse subúrbio aí de Seattle tornou-se um epicentro da doença e medo, grande parte focado em instalações de enfermagens, onde 6 casos de coronavírus já foram confirmados. Então, chegou aí nos Estados Unidos. O Brasil tem 252 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde, e até domingo não tinha nenhum novo caso confirmado até ontem, além dos 2 já conhecidos que estiveram na Itália. E a gente tem também a Europa, colocou a Comissão Europeia, né, decretou emergência de alto risco no continente, que antes estava moderado, agora é alto risco, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diz que prevê uma redução no crescimento global de 0,5 ponto percentual, de 2,9 para 2,4, por conta do coronavírus. Vamos lá, eu não vou falar de coronavírus, ali já deu uma notícia, eu não entendo nada de coronavírus, mas vai ter a terça, nessa terça, tem a super terça na eleição americana, aí eu entendo um pouco. Né? A super terça é onde, de alguma maneira, você descobre quem vai ser o candidato do Partido Democrata. Dos partidos, no caso. E por quê? Porque ali você tem alguns grandes estados, entre esses estados, Califórnia e Texas, né, onde vai ter prévias para ver quem vai ser o candidato. Houve uma reviravolta nos últimos dias. Joe Biden, que foi o vice do Obama, ele começou a incorporar um discurso resgatando o governo Obama e falando sempre, nós fizemos, porque quando eu fiz, ele está invocando o governo Obama. Isso o fez ter uma grande vitória na Carolina do Sul. Ele teve 49% contra 19% do Bernie Sanders. 30% a mais de votos. Isso fez com que ele tivesse uma votação, conseguisse muitos delegados de lá, e hoje a disputa está assim, 58 delegados para o Sanders, 50 para o Joe Biden. Sendo que aquele Pat, que ganhou primeiro lá em Utah, desistiu de sua candidatura. Está afunilando para uma disputa entre esses dois. Já há quem diga que o Bloomberg, que saiu candidato, se confirmado aí uma votação baixa para ele na superterça, também retira. Em retirando, o Pat, que era um prefeito gay, novinho, que veio para a disputa, muita gente achava que era para tirar votos do Sanders, ele estava mais próximo de Joe Biden no ponto de vista ideológico, mas, pela sua persona, ele roubava mais votos do Sanders. Então, há um cálculo de que isso pode favorecer o Sanders em alguns estados na superterça, porque ficou muito perto, não vai dar tempo de muita discussão. O Bloomberg não, ele já tira votos do Biden. A questão é, se o Sanders tiver uma votação importante nessa superterça, sua candidatura começa a se tornar a grande favorita. E é isso que a gente espera, e amanhã a gente vai acompanhar isso para e passo pela página da Fórum, pelo site da Fórum, e talvez, quem sabe, eu entre aqui para fazer uma live discutindo um pouco os resultados. É que costuma ser tarde. Tem novos vídeos da Silvia Bravanel. Silvia Bravanel volta à TV depois de tudo aquilo. O Julinho Botencourt, o nosso colunista para assuntos de Silvia Bravanel, já publicou a nova matéria sobre o caso. A volta da filha do Silvio. Aliás, né, deu muita repercussão esse caso da filha do Silvio Santos, né, Rovai? A Silvia Bravanel. Ela que tinha assediado, né, os funcionários, né? E foi um vídeo que viralizou e agora ela voltou para ficar, disse ela. É isso aí, Rovai. A gente vai encerrando, então, Fórum 11h30 de hoje. Lembrando que às 19 horas, fala, Rovai. E amanhã estamos aqui de novo às 11h30, trazendo aí as principais notícias
da política nacional. Obrigada a você que nos acompanhou hoje no programa, e lembrando que o vídeo fica aqui no canal, que para quem quiser assistir depois, e daqui a pouco também está disponível em podcast no Spotify e outros agregadores. Então, hoje, amanhã a gente vai dizer o nome de quem, ou você quer já escolher uma pessoa aí para a gente? A gente pode fazer diferente. Eu acho que é melhor a gente fazer... A gente faz amanhã o sorteio da seguinte forma. Quem for membro, amanhã vem aqui e fala, eu sou membro. A gente vai anotar o nome de todo mundo, né? E aí sorteio de aquele que tiver membro acompanhando o programa. Mas é que aí eu vou perguntar, ela vai lá, se é membro, fala. Mas é injusto com quem não puder acompanhar ao vivo. Sim, mas a gente... Tá bom, você vai ter, vão ter outros, vão ter muitos. Você acha que tem que fazer com todo mundo? Eu acho que tem que fazer então, com todo mundo. Então a gente faz com todo mundo. E a gente dá a gente sorteia hoje, aí a gente dá... Quem viu o programa agora fica membro, que a gente vai... Isso, a gente faz o sorteio hoje às 16 horas, então até lá você tem... E aí com esse sorteio, depois, se a gente chegar em 70 mil, a gente vai também selecionar alguma coisa para sortear para as pessoas. Para comemorar. Beleza? Beijos, gente. Beijos Obrigada. A todas e a todos. Até amanhã.